Amados, vamos lá no 111? Eu só faço a mímica, né? Vocês cantam e eu faço a mímica. Hino 111. Mas depois que começar a cantar você vai, que o ritmo ele é o mesmo o tempo todo. Não, mas é que ele não muda, é a mesma batida o tempo todo. E e filha, tem uns que é uma vogal, ela faz assim, aí depois volta, tu tem... Não, mas eu estou falando que isso aí ele é o mesmo ritmo o tempo todo. Tem uns que acelera uma vogal, estica a outra e... Vamos lá, gente. Então vamos, o pessoal aí que canta. E eu, se tá louca, se eu cantar, ninguém fica. Vamos lá. Vamos a Deus pelo dom 111. Jesus, que por vis pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, toda graça te imploramos, amém. Se louvamos a Deus pela luz que nos dá, luz que as trevas dissipa, jamais falhará. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, toda graça te louvamos, amém. Louvaremos sem fim ao Cordeiro de Deus, que foi morto, mas vive na glória dos céus. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, toda graça te imploramos, amém. Vem encher-nos, ó Deus, de celeste fervor, e fazemos sentir teu poder, teu amor. Som. Era pegadinha, né? O nosso tema nosso texto principal, na verdade, é onde nós estamos falando em Mateus 16, e a gente está ainda parado. Quem lembra onde que a gente ainda está parado? Então, quando fala do fermento dos fariseus e dos saduceus, lembra? E aí, semana passada, nós falamos sobre os fariseus. E hoje nós vamos estar falando sobre os saduceus. Quem lembra uma característica dos fariseus? Então, religiosos em que sentido? Tá faltando um microfone, né? Então, acreditam na ressurreição. Então, mas vamos pegar o gancho dela. O que é religioso? Que sentido? Então, vamos melhorar. Era quase tudo externo e quase nada interno. Era o pessoal da liturgia, da aparência, mas dentro deles, eles tinham o coração longe de Deus. Mas quando eles começaram bem, lembram disso? Que eles começaram bem, defendendo a lei. E aí a gente vai lembrar
que essa rapaziada, eles, com o tempo, eles começaram a criar, é que eu quero perguntar sem eu dar cola. Tinha as leis, eu dei o nome, o que eles fizeram depois em relação a essas próprias leis, que são as 615 do Velho Testamento, alguns falam 615, 613, eles foram, o que eles fizeram? Eles criaram a lei da cerca. O que era a lei da cerca? E aí, eles, com medo do pessoal errar nas leis do Velho Testamento, eles já criaram umas outras leis, que a maioria defende que eram cerca de 1000 novas leis, que eram chamadas de a lei de cerca, para não deixar o povo ter a possibilidade, então, de pecar. E aí a gente deu um exemplo de algumas coisas que a gente faz hoje, né? A gente citou alguns costumes que algumas pessoas, algumas denominações têm, que não são pecados, mas elas criaram como lei de cerca. Isso vamos criar isso, porque criando isso a gente evita que a pessoa, então, ela infrinja de fato a lei do pecado. Lembram disso, gente? Qual foi um exemplo? Dá um exemplo aí. Lavar a mão, né? Eles questionam aos discípulos de Jesus porque os discípulos de Jesus não lavavam as mãos, eles questionam Jesus. E isso não tem lugar nenhum nas leis levíticas. Todavia, eles faziam isso por causa do costume que tinha da lei da purificação, que era feita com a água. Então, eles estipularam que tinha então que lavar as mãos. E aí Jesus vai e responde: o que contamina é o que sai, não o que entra. E aí eles criaram a lei que vocês vão lembrar que não podia nem cuspir no chão, porque se cuspisse no chão poderia molhar lá junto com a terra e significar que estavam arando a terra no dia de sábado. Então eles começaram a criar leis, e essas leis Jesus vai falar: vocês não movem nem com um dedo. Lembram disso? Lembram, gente? E aí vamos entrar então na parte da fé, do que eles criam. Eu estou lembrando tudo isso porque a gente vai fazer um contraste com os saduceus. Aí a Marluce já falou que eles criam na ressurreição. O que mais que eles criam, que eu falei aqui? Criam em anjos. Muito bom, Lelê. Lelê estava atento, ó. O que mais, gente? A Doninha está devendo uma caixa de bombom para o Lelê. A cada acerto dele é uma caixa que tu deve a ele. Tá combinado? Isso, no livre-arbítrio. E criam, né, na soberania de Deus, mas ao mesmo tempo criam no livre-arbítrio. O que mais? Onde que eles atuavam? Sinagoga, quem a gente vai falar hoje? Os saduceus. Os fariseus, eles eram do povo. Não que os fariseus também não estavam na sinagoga, mas a grande diferença é que os fariseus eram a rapaziada do povo. Tanto é que eu falei sobre ir na casa das viúvas. Gente, hoje eu quase não vim. A gripe tentou me derrubar de qualquer jeito. O que Jesus reclama que eles faziam na casa da viúva? Comia tudo. Gastava lá um tempão, com a desculpa que estava orando, e mais ou menos o que a gente fez ontem na casa de Maria, né? Só que a gente foi ao contrário, a gente comeu no final, né, Zé? A gente primeiro começou quase 1h45 de papo das coisas de Deus, e depois sim que a gente foi para a comelança. Então, isso é um resumo de quem eram os fariseus. E hoje a gente vai falar sobre os saduceus, mas tenham logo em mente que fariseu e saduceu não se davam. Era Vasco e Flamengo, mais ou menos assim, Corinthians e Palmeiras. A rapaziada não se dava de jeito nenhum. Os saduceus,
Alguns vão defender, eu particularmente não creio, e a gente vai falar disso agora. Os saduceus, a palavra saduceu vem de Zadok. Vamos ver como a gente está de Bíblia, tá, gente? É só para a gente ter ideia de como a gente está de Bíblia. Quem foi Zadok na Bíblia? Então, Zadok foi o sacerdote que Davi elegeu para cuidar, depois que ele vai unificando todo Israel, ele elege Zadok como sacerdote do lado de Abiatar. Abiatar é mais famoso, Zadok nem tanto. E a Bíblia vai dizer do caráter de Zadok, como ele era um homem íntegro, um homem puro, um homem santo, um homem temente a Deus. E quando passa o tempo, essa palavra Zadok, ela dá origem à palavra saduceu. Eu não vou entrar aqui na parte, né, do idioma, que eu acho que não precisa. E aí o pessoal entende que os saduceus vieram de Zadok. Eu, particularmente, eu não concordo. E tem gente que acha que é assim. Eu vou explicar por que eu não concordo. Porque o que acontece com o povo de Deus, do povo sul, que quem lembra, já Davi começou a reinar onde? Isso aí, no sul, né? Lá em Judá. Ele começou a reinar em Judá, ele unifica. Quando vem Salomão morre, o reino é dividido. Ficam 10 tribos no norte, ficam 2 tribos no sul. O pessoal do norte é dominado pelos assírios. E é totalmente, claro que totalmente uma força de expressão, sempre sobra um outro, mas dizimado pelos assírios. Depois vem os babilônicos e atacam onde? Isso, gente, onde ficava o templo? Jerusalém, Judá. E leva esse povo cativo e destrói o templo. O templo é destruído e até hoje ele não foi construído, é isso? Não, ele foi construído quando o pessoal voltou do cativeiro, que é o segundo templo. Mas o que a gente precisa entender é que se o templo foi destruído e o povo ficou 70 anos lá, muito obviamente essa linhagem ela deixou de existir, até porque não tinha mais o templo. Fora isso, a gente vai ter a guerra que é chamada a Guerra dos Asmoneus, também conhecida como a Guerra dos Macabeus, que é o povo grego que quer colocar o helenismo, aí vem Roma, e esse pessoal se levanta contra eles. A partir dos Macabeus, que é de novo o templo, eu falei isso semana passada, se eu não me engano, o templo ele é limpo, é purificado, lembram disso que eu falei isso, gente? O templo ele estava corrompido por causa do povo romano. Quando os macabeus vencem, resistem aos romanos e vencem, eles voltam a purificar o templo. Então depois é levantado de novo os sacerdotes, né, os sumos sacerdotes, para cuidar de novo do templo como era no começo. Então eu particularmente não creio que nisso tudo, e aí depois a gente vai falar melhor quando falar dos saduceus diretamente, que esses saduceus eles eram de Zadok. Mas ainda que sejam, eles se perderam muito. E aí que a gente vai falar como que eles se perderam. A partir dessa guerra dos macabeus, os sacerdotes eles passam a ser agora escolhidos por Roma. Roma é quem decide quem vai ser o sacerdote. Para vocês terem ideia, de Herodes até o ano 70, vamos lá, o que aconteceu no ano 70 em Jerusalém? Destruição do templo. De Herodes até o ano 70, quando o templo é destruído, tiveram 28 sumos sacerdotes. Todos eles eram saduceus. Todos eles eram saduceus. E a partir daí, todos os saduceus, eles eram de uma linhagem de aristocratas. Era a rapaziada do din-din. E isso é tão sério, fica tão sério. Vamos ver quem acha aí primeiro, hein? Quem achar, Nésimo vai dar também um bombom. Quem acha aí, não vale procurar no Google, não vale, é na Bíblia. Eu vou falar, está no comecinho de um dos evangelhos, no comecinho de um deles, quando a Bíblia vai falar que tinham 2 sumos sacerdotes, que era genro e sogro, Caifás e... Então vamos lá. Eu vou dar uma cola, não está em Mateus.
Hã? Não, é só você pegar no comecinho de cada evangelho que tu vai achar. É só para a gente ir se habituando, não, sem Google. Ninguém ainda, gente? Hã? Vou melhorar então, vou falar agora o livro. O cara era médico, ó. Lucas, então onde? Vamos lá. É no comecinho. Vou melhorar, não está no capítulo 1. Vou melhorar, está no capítulo 3. Vou melhorar, está no versículo 2. Vê se alguém agora achou. Acharam? Acharam agora? E o que fala aí? Quem tinha nessa época? Quem pode ler para a gente? Veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Vai cá. Na lei, era para ter 2 sumos sacerdotes? Era um sacerdote que gerava o filho, ele morria, o filho assumia, que gerava outro filho, que morria, o outro assumia, que morria, não era assim? Então, como agora tem 2, inclusive, eles são sogro e genro. E todos 2 são saduceus. Por que tinha, gente? Os romanos colocaram. Mas vamos melhorar isso na prática. Pensa socialmente. Dinheiro, mas vamos lá. Dinheiro, posição, romanos colocaram. Virou tudo política e poder. Não tinha mais nada a ver com temor a Deus, amor a Deus, obediência a Deus. E isso fica tão sério que os sacerdotes, os saduceus, eles não faziam parte do povo. Eles eram o pessoal do sinédrio. Eles estavam sempre envolvidos com as coisas literalmente política e do templo. Enquanto que o fariseu vivia onde? No povo. Os saduceus viviam dentro do templo, faziam parte do sinédrio. E os saduceus só criam no Pentateuco. Só criam no livro de Moisés, e mais coisa alguma. Por só crerem que só o Pentateuco era a revelação, logo eles não criam, porque são coisas que não tratam também no Pentateuco. Eles não criam em anjos, não criam em ressurreição, não criam que Deus se mete na vida da gente. Deus é soberano, mas Deus está para lá e a gente está para cá. Não criam em nada disso. E por isso eles levavam uma vida sem nenhum temor a Deus. Isso tudo o povo judeu. Todo esse povo é judeu. Então, isso tudo é povo judeu. Todo esse povo que a gente está falando, que a gente ainda vai falar dos essênios, talvez a gente ainda fale ainda hoje, todo esse povo é judeu. Então, quando Jesus chega, tem essa rapaziada. E é essa rapaziada que tenta todo o tempo contra a vida de Jesus. Se a gente abrir em Atos 23, se eu não me engano, eu não lembro agora o versículo de cabeça, aí eu vou dever essa a vocês que veio agora. Atos 23, estão juntos saduceus e fariseus para poderem matar Jesus, tramando contra Jesus. Perdão, falei besteira, para matar Paulo, tramando contra Paulo. Só que Paulo, e a gente está falando aqui aos domingos sobre sabedoria, né? Sábio pra caramba. O que Paulo começa a falar? Sobre ressurreição. Quando Paulo fala sobre ressurreição, os 2 que estavam tramando contra Jesus esquecem de Paulo e começam a discutir entre eles. Porque um prega que é a ressurreição e outros pregam que não. Paulo era fera, né? Em todo sentido, Paulo era fera. Mas para tu ver que mesmo eles sendo inimigos, discordando, eles se juntaram para a morte de Cristo e eles se juntaram para Paulo. Quando a gente vê Pedro e João sendo presos, quando que eles foram presos? Gente, estou fazendo essas perguntas só para a gente ir
massificando Bíblia na nossa cabeça. Quando Pedro e João são presos, capítulo 3 de Atos, aconteceu o quê? Uma cura em frente ao templo. E aí o pessoal fica irado, porque o coxo foi curado. Eles são presos. Se você for ler lá, tinha o chefe da guarda e os saduceus estavam juntos para prender Pedro e João. Eles eram inimigos ferrenhos, eles mataram Cristo, mesmo eles não crendo em ressurreição. Jesus ressuscitou e eles continuaram contra os apóstolos. Só que esse povo se corrompeu tanto, e aí eu quero que a gente pense neles e pense nos dias atuais. Eu ainda quero pregar aqui sobre o porquê que Jesus ele faz aquele azorrague no templo e joga tudo para cima. Mas quando eu pregar, eu vou falar algumas coisas que eu vou falar agora. Quem era o sumo sacerdote? Então, os saduceus. Então eles eram responsáveis pelo quê? Pelo templo, que é onde eles viviam. E aí que eles começaram a fazer o que muita gente, eu quero que a gente pense, faz semelhantes a hoje. O pessoal ia lá, oferecia o bichinho, matava o bichinho como sacrifício. E Levítico vai dizer que a pele, vamos ver quem lembra, o que tinha que acontecer com a pele? Tinha que ser queimada. Sabe o que eles faziam? Pegava a pele e vendia para ganhar um din-din. O pessoal tinha que chegar lá e levar os sacrifícios. O que eles começaram a fazer? Permitir que pessoas vendessem os animaizinhos lá. Só que tinha um problema. Quando o pessoal chegava lá com a moedinha tinha a cara de Herodes, tinha a cara dos governadores, imperadores da época. E aí eles falavam que aquela moedinha com aquela cara não podia entrar. Não podia entrar porque eles diziam que aquilo era idolatria. Olha só, a sagacidade para o mal. E o histórico, Flávio Joséfo, não sei quem aqui já leu Flávio Joséfo, é um historiador judeu. Quando Roma é invadida no ano 70, que o templo é destruído, que isso a gente vai falar mais para frente, que o templo ele é destruído, Joséfo já era historiador e de grande influência. Ele é capturado por Roma, só que ele vira não sei nem se a palavra seria um X9, não sei. Ele vai para o lado de Roma e começa a contar para os romanos praticamente tudo como os judeus de fato criam, como viviam. Só que ele nunca se converteu. E Flávio Joséfo, quando ele vai contar a história, todas as histórias de como os saduceus, eles faziam dentro do templo, está tudo escrito pelo Flávio Joséfo em seu escrito Antiguidades. Mas ele nunca se converteu, só que ele era judeu. Ele, inclusive, é uma das maiores fontes para a gente crer em Jesus, sobre alguém que nunca se converteu, mas viveu da época de Jesus e na época dos apóstolos. E aí esses saduceus, na hora de trocar a moeda, por exemplo, vai trocar o dólar por real. A gente paga uma taxinha, não é? Então, segundo Flávio Joséfo, o juro era exorbitante, tanto nos animais, como também quando você ia trocar a moeda. Então era tudo explorando o povo. Depois esse dinheiro arrecadado pelo pessoal dali, o que eles faziam? Iam dividir com os saduceus. Então, os saduceus, eles eram amados pelo povo? Os fariseus eram? Eram. Os fariseus eram aqueles que usavam da fé lá fora, no dia a dia, para poder ter uma cara de santidade, e a gente deu exemplos, né, na semana passada, aí quem lembra, para explorar a fé, o emocional, principalmente do povo. Os saduceus já eram esses que estão dentro da religião propriamente dita, são chefes da religião e usam da sua posição para poder fazer a mesma coisa. Só que esses aqui, eles vão direto no bolso e puxam direto do bolso. Tem alguma semelhança hoje em dia, gente? Tem, gente? Então lembra como Jesus começa? Não tenham fermento dos fariseus e dos saduceus. Jesus chega a dizer: pratique o que eles ensinam, mas não façam o que eles fazem. Por isso a gente precisa entender muito isso, esses grupos,
Porque quando a gente caminhar mais um pouquinho aqui no estudo, a gente tem que entender como Jesus rejeitou esses grupos, como esses grupos rejeitaram Jesus, e trazer isso para o dia de hoje, para a gente compreender que não é o que a gente faz do lado de fora que faz Deus agradar da gente ou não. E hoje, e aí eu falo com todo carinho e respeito, a nossa fé, o que a gente mais aprende é fazer coisa do lado de fora. A gente aprende a liturgia, a gente pega objetos e falam que eles são sagrados e protege o objeto, mas não protege a pessoa por quem Jesus Cristo morreu. A gente vai fazendo essa parte dos fariseus. E tem outros que estão aqui onde eu estou, que tem o nome de pastor, de bispo, do que seja, e aproveita dessa situação para colocar peso, colocar valor, colocar preço sobre a fé, a fim de quê? De ter um din-din. Só o que aconteceu com os saduceus? Vamos lá. Eles atuavam onde? No templo. No ano 70, o templo ele é destruído. Jesus já tinha dito, não tinha dito? Não ficará pedra sobre pedra. Isso no ano 40. No ano 70, quer dizer, perdão, no ano 30, 40 anos depois, no ano 70, é destruído. Então, o que você acha que aconteceu com os saduceus? Além da função, se ele perdeu a função, o que aconteceu? Vamos lá, mas vamos ter o raciocínio. Gente, era bom o microfone para ficar gravado, mas vamos lá. Mas se perdeu a função, ele perdeu o que também? Poder. E perdeu o que? Vamos lá. Função, poder, dinheiro. Acabaram. Eles acabaram. Perderam toda a finalidade deles. Porque eles só funcionavam por causa do tempo. Tanto que você, até o ano 70, você vai ouvir falar dos saduceus. Depois você não ouve mais. Mas você ainda vai continuar um tempo ouvindo falar sobre os fariseus. Porque eles não eram. Não, sacerdote, aqui está cheio de sacerdotes. Sim. Por isso que é uma nova aliança. Por isso que Jesus fez uma nova aliança. E todos nós, vai dizer Pedro, vai dizer Apocalipse, nós somos sacerdotes. Nação, é isso daí. Somos nós. Por isso que o véu rasgou-se de cima a baixo. Qual era o motivo do véu? Separar, porque só o sumo sacerdote podia chegar lá. A gente vai aí em Hebreus, vai dizer que Jesus é o nosso sumo sacerdote, que morreu uma vez só e não precisa mais, o sacrifício foi pago, e fez de todos nós sacerdotes. E por quê? Através de Jesus Cristo, 1 Timóteo 2,5, Jesus é o único mediador entre Deus e o homem, e através de Jesus nós somos o sacerdote que chegamos diante de Deus. Vou aproveitar o ensejo. Qual era a função do sacerdote? Mais do que a oração, levar o povo a Deus. Se nós somos sacerdotes, qual é a nossa função? E a gente faz isso? A gente tem que ter. Você viu que eu deixei vocês mesmo falar os versículos, né? Para ver que a gente conhece os versículos. Vocês não tomaram banho não, vocês? Tá ruim para vocês assim? Vocês mesmo falam para depois a gente pensar. E aí, a gente está. Jesus conquistou isso, fez de nós isso, e agora a gente faz no dia a dia, para não pegar dia sim, dia não, faz no dia a dia aquilo que Jesus nos chamou para fazer, para ser. Todos nós somos sacerdotes. Por isso, e aqui está um pastor falando, e eu vou espantar vocês, talvez sim, talvez não. Vocês já repararam que as pessoas, na maioria das vezes, acham que a oração do pastor ela é diferente? Onde que está escrito esse trem? Então, não vale para mim, vale Bíblia. Todos nós somos sacerdotes. Todos nós temos direito ao céu. Todos nós oramos ao Pai em nome do Filho. E se for da vontade do Pai, acontecerá. Então, qual é a diferença entre mim e vocês?
O que vai fazer a diferença é nossa vida com Deus. Subentende logo que a vida do pastor subentende. É uma vida de comunhão com Deus. Mas o chamado é para todo mundo. Quer ver uma coisa que eu acho muito... Fala, Rubinho. Ela transfere essa responsabilidade para o pastor. Perfeito. Por quê? Porque exige uma vida de comunhão, de busca, de entrega, de santidade. Aí subentende, olha, eu não preciso tanto assim, mais ou menos tá bom, meia boca dá legal, dia sim, dia não, tá joia. Então, eu vou lá no pastor que com ele não é dia sim, dia não. Com ele um dia sim, outro também. Mas o chamado é para... O que Deus conquistou em Cristo Jesus, ele é para todo mundo. Quer ver uma coisa? Eu não expresso durante o culto, mas aqui é estudo. Eu estou aqui, eu ou qualquer outra pessoa. Vamos orar. Aí oramos e tal. Acaba o culto, vem a pessoa. Você pode orar por mim? O que a gente acabou de fazer? Mas não valeu aquela não? Aquela foi café com leite? Como é que foi? Foi até a metade do céu e voltou. Não, você já viu, isso é o tempo todo. Por quê? A gente não entendeu que o Senhor fez de nós sacerdote. O véu rasgou. Mateus 27, 31 ou 51. De cima a baixo. Para que todos, e vai falar aqui, a gente canta, né? Que o novo e vivo, viu? A gente canta esse trem. Fala, amada, vai lá, Santos. Talvez as pessoas olham assim com esse olhar por questão de autoridade, não? Por achar que, por ser a autoridade, está acima. Pode ter, por ser então, desse olhar também, não? Mas a autoridade pastoral, ela está no chamado de Deus e não no acesso a Deus. Sim. Entende? A minha autoridade é enquanto pastor e nesse momento enquanto pastor da igreja metodista, bispo César. Agora o acesso a Deus não tem nada a ver comigo. É o mesmo caminho, Cristo Jesus, Deus e a pessoa. Aí cada um. Então, mas às vezes a pessoa pode olhar assim e achar que existe uma superioridade, entendeu? Não, mas esse que é o problema. Não que esteja certo, né? Igual o senhor mesmo falou. Nós não podemos ter esse olhar. E o pior... Nessa questão de acesso a Deus. A gente respeita, existe o respeito pelo pastor, como existe o respeito pelos irmãos. Mas nessa questão de acesso a Deus, nós temos que nos achegar igualmente. E o pior é que há pastores que alimentam isso. Por que alimentam? Lembra dos sacerdotes, dos saduceus? Lembra dos saduceus? E quanto que vocês acharem que eu sou o cara, eu que vou falar tudão. Eu que vou dizer direita, esquerda, meia, voltar, vou ver. Mas não é isso. É verdade. E tem pastores que realmente se aproveitam da posição de pastor. Do saduceu. Não, sim. Mas sim. Hoje, né? Não, então, eu só estou falando que esse papel é o papel do saduceu. Mas existem pastores que se aproveitam da sua posição, né, nesses dias atuais, aí, dentro do nosso corpo, fora aqui, né, em outras igrejas, e realmente fazem isso. É triste, né? É vergonhoso, mas acontece. A gente precisa entender que não tem tanto a ver com o estudo, que chamado não é hierarquia. Chamado é responsabilidade. A um Deus deu 1 talento, a outro ele deu 2 talentos, a outro ele deu 5. De quem ele vai cobrar mais? De quem deu 5. Porque o que tem 1 só fez mais 1, está lá na parábola do talento. Fez mais 1, show. O 2 fez mais 2, show. O 5 tem que fazer 10. Tanto que aquele que umzinho que enterrou, ele fala, pegue e dê daquele que tem 10 talentos. Isto é, eu enquanto pastor, a responsabilidade pela vida de vocês é minha. E o que eu falo sempre, Hebreus me arrebenta. Hebreus 13 fala que eu tenho que dar conta de cada ovelha que o Senhor me confiou. Isso é sério pra caramba beça, isso é muito forte. Isso quer dizer, essa responsabilidade é minha. Enquanto essa responsabilidade é minha,
eu sou aquele que tem que conduzir a igreja até a terra prometida. E nesse caminho, habilitando aqueles que Deus me confiou, para cada um exercer o seu chamado, para enquanto povo, família, corpo de Cristo, todos nós cumpramos aquilo que Deus nos confiou, como está sendo no dia de hoje. Agora, diante de Deus, é tudo graça, misericórdia, compaixão, bondade, e a gente precisa entender isso. Só que a posição pastoral, a posição, episcopal, a posição evangelista, e qualquer que seja porque evangelista na Assembleia vai ter uma posição, na metodista vai ter outra, mas isso não tem nada a ver. Para chegar a Deus, é só fé em Cristo Jesus. Acabou. Mas você vê que o que você falou é o comportamento dos saduceus que a gente vê no dia de hoje. Vou me defender, porque fui eu que falei, então eu tenho que me defender. Eu fui criada, talvez de uma tradição errada, desde criança. A minha mãe falava o seguinte: não sai da igreja sem dar a mão ao pastor. Eu fui criada desse jeito. Na minha vida, eu nunca saí da igreja, nem um momento sequer. Mas quando eu tinha qualquer dúvida, eu nunca procurei irmão, procuro pastor. Porque eu no meu entender, ele está mais preparado para me ajudar a sair daquela encruzilhada. Então eu tenho muito respeito para o pastor, muito respeito. Eu sei que eu tenho acesso ao Pai. Eu tenho acesso ao Pai do momento que eu aceitei Jesus como Senhor da minha vida. Enquanto eu estou ainda perdida na vida, que eu sei que Jesus cura, Jesus liberta, mas a minha vida não tem nada disso aí, está uma bagunça só, eu prefiro procurar um pastor do que procurar um irmão. Eu sei que todos têm acesso ao Pai. Então, só foi... meu pensamento. Eu te entendi. Acho que você que não entendeu a fala da gente. A fala da gente, tanto é que eu falei agora, sobre chamado. Quem é que orienta? Acabei de falar. Acabei de falar que a função do pastor é preparar e conduzir todo mundo até a terra. Vamos pegar Moisés. Quem chamou Moisés? Deus. Mas Moisés era o cara, não era? Se ele tivesse aqui, ele ia cantar Roberto Carlos. Esse cara sou eu. Só que chega um homem lá chamado Jetro. Quem é Jetro? Jetro, a Bíblia fala que Deus falava com Moisés assim, tete a tete. Mas chega Jetro e fala lá: rapaz, tu tá meio perdido, hein? Pois que tu está fazendo, está arrebentando você e esse povo todo que está nesse sol aí do deserto, rapaz. Moisés não tem nenhuma milindre, não tem nenhuma frescura, não tem nada de Nutella dele. E Jetro vai falar: bota isso aí, grupo de 10, 30, 50, arruma aí direitinho. O que fugir deles, vem até você, porque quem Deus chamou para aquilo foi Moisés. Então aquilo que o povo não conseguiu, Moisés domina no peito e dá uma bicicleta. Isto é, mas não teve frescura de Moisés, mas ao mesmo tempo Jetro sabia quem era Moisés, sabia que o chamado era dele. Então quer dizer, na nossa caminhada isso não vai mudar, mas eu estou te falando em acesso a Deus, isso é para todo mundo, é isso que a gente está falando. Não tem que passar por padre, não tem que passar por pastor, não tem que passar por ninguém, é você e Deus, em Cristo Jesus, que Ele é o único caminho. Então tudo que orar ao Pai em meu nome, disse o Senhor Jesus. Então, de maneira resumida, mas aí eu quero ver se a gente acha. Está em Mateus. Vou melhorar, hein? Vou melhorar, já falei onde está. Está no final de Mateus. Tem Bíblia não, tu? Não, vai tu falei ela, vai tu. Final de Mateus, não, vou para vocês acharem. A passagem que os saduceus interrogam Jesus sobre o casamento. Não, mas eu quero a passagem, não a história não, eu quero a passagem, não a história, a passagem. Vou melhorar, está a partir do capítulo 20.
antes do 25. Ô, gente, nunca tive uma moleza dessa na escola. Nunca. Está depois do capítulo 21, antes do 23. Já estamos bom. Os saduceus questionam Jesus sobre o casamento. Isso aí, 22 do 23 em diante. Então, leia para a gente, Mamãe Lúcia. E outra pessoa para ler, porque é muita leitura. Os saduceus é a ressurreição? Hã? 22 do 23 até o 45, 44, alguma coisa assim. Naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição. E lhe perguntaram: mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência aos falecidos. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher e seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhe Jesus: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilharam da sua doutrina. Mas? Então, vamos lá. O que está acontecendo aí? Antes da gente chegar na pergunta dos saduceus. Em Deuteronômio 25, tem a chamada lei do levirato. O que era a lei do levirato? Sempre houve, isso aí, e não era só descendência, era descendência e a sua posse não se perder. Isto é, eu casei, vai dar um exemplo, né, com a Alessandra. Levi também significa cunhado. Então, quer dizer, eu casei com a Alessandra, aí eu não gerei filhos, morri. O irmão que me segue, meu irmão, casaria com ela. Ele também casou, que é o que a história está contando. Morreu, não gerou filho. Fez igual nessa da Capitinga, né? Morreu. Aí não gerou filho. Aí vinha o outro irmão na sequência. Por quê? Qual era a intenção? Era tanto o nome não se apagar, como a terra que é desse homem, ela não acabar indo para terceiros. Ela continuar sendo uma conquista da família. Coisas que quando eu preguei aqui no primeiro domingo, né, da posse, a gente vê que a gente perdeu até na preocupação entre gerar filhos. Se a gente não gerar filho, logo vai chegar uma hora que o que a gente conquistou vai ficar para o outro e o nosso nome acaba sendo apagado. Então a gente hoje, quando fala aqui, eu não sei aqui, né? Qual o nome aqui que é histórico em Cachoeira? Por exemplo, se você chegar em Baiense e falar assim, ó, querem te falar Baiense, pô, o pessoal vai te trazer a linhagem toda da família baiense, vai mostrar terreno que foi doado, vai falar o nome da rua. Então, assim, tem os nomes que a gente tem até hoje. Por que a gente tem? Porque foi gerando descendência. Então, os saduceus, baseado nisso, eles não querem, na verdade, aprender. Eles querem fazer uma pegadinha com Jesus. Ele conta sobre vários irmãos que casaram com uma mesma mulher, mas não geraram filhos. E aí eles perguntam, então tá, quando chegar lá no céu, com quem de quem ela vai ser marido? Mas eles criam ressurreição? Não criam. Então por que eles fizeram a pergunta? Para poder pegar Jesus. E Jesus vai e fala, você não tem lido que no céu não se casam, nem se dão em casamento. Acabou com eles. Mas você vê que esse pessoal, ele está o tempo todo. Por quê? Porque o que Jesus prega vai contra os fariseus e vai contra os saduceus.
Jesus, ele repreende a legalidade, o legalismo dos fariseus e esse proveito que eles querem tirar do povo, repreende o que está sendo feito pelos saduceus dentro do templo, que também está explorando o povo e deixou de crer no que de fato a palavra diz, porque não crê em ressurreição, não crê que Deus se mete na vida, não crê nessa soberania atuante de Deus. Então Jesus desagrada a todo mundo, e ele, entre eles, também se desagradava. Mas repito, quando chega o ano 70, derruba, cai o templo. Cai o templo, acabou a história deles. Tranquilo, gente? Dá para a gente entrar nos essênios? Dá, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta de fariseu, saduceu? Deu para ter uma ideia a partir deles do que a gente vive hoje, para a gente entender. Lembra que o título do estudo é Nos Passos de Jesus. E Jesus começou saindo, a gente vai lembrar que o quartel-general de Jesus é Galileia, não é o lugar da religião. É o lugar onde o Império Romano quase não se metia. E quando ele está saindo de lá, que ele está saindo de Magdala, né? Da onde vem a Madalena, ele está saindo de lá, e a gente vai ver mais para frente as revelações que vão acontecer. Ele não vai também para Jerusalém, ele está indo para Cesareia de Filipe. E nesse caminho ele fala do fermento. Só lembrando, né? O pessoal pensa que é pão, e ele fala dos fermentos dos fariseus e dos saduceus. Em Lucas ainda coloca os herodianos no meio, que era a linhagem de Herodes. Mas eu não vou falar dos herodianos, eu quero falar agora dos essênios. Alguém aqui já ouviu falar dos essênios? Não? Então, em 1947, foi achado em Qumran as maiores provas da fé que a gente tem. Foram achados, tinha um beduíno, um cuidador de ovelhas, de cabras. Ele estava pastoreando lá no deserto, e uma das ovelhas some, desaparece. E tem um montão de caverninha. E normalmente nessas cavernas corre o risco de ter um animal. Então ele, com medo de entrar, o que ele vai? Vai nas cavernas e taca uma pedra, para ver se a ovelha responde. E de repente ele escuta um negócio quebrando. Tec! Gostou do efeito especial? Não fez isso nada. Aí quebrou, ele foi lá ver. Quando ele chega lá, tem um montão de vasos, alguns quebrados, outros inteiros, cheio de pergaminhos dentro. E aí ele não tem ideia do que é aquilo, ele pega, leva para o pai vai na feira e vende na feira. Só que aí tem o arqueólogo que está lá na feira e vê aquilo. Se aí estão os escritos bíblicos, você vai pegar o livro de Isaías, que está escrito lá, que durou mais de 2000 anos. E os livros de Isaías é igualzinho que eu e você temos na nossa Bíblia hoje. Os salmos que encontraram são tais quais os salmos que nós temos na Bíblia. O Velho Testamento, que é o nosso Velho Testamento, que são, né, os profetas, que Jesus sempre fala, as leis, os profetas, que é a Tanaka, está tudo tal qual nós temos na Bíblia. E Deus fez isso durar mais de 2000 anos dentro de um vaso, de alguns vasos. E é uma terra que, quem conhece a história, está sempre em guerra, tem terremoto, tem tempestade de areia, mas o trem estava lá. Não tem como não falar que não foi Deus, não tem. Então hoje, assim, o mais cético possível, ele não tem mais como descrer dos escritos bíblicos, porque isso está no Museu de Israel, está no Museu da Alemanha, e o pessoal continua debruçado estudando. São escritos que têm mais de 2000 anos. Como esses escritos sobreviveram? Por causa dos essênios. Quem eram os essênios? Era um outro partido, esse já não era político, ele era religioso, e era o pessoal que estava desgostoso demais com a situação do templo. Eu acabei de falar, né, dos saduceus, da situação do templo. Mas ao mesmo tempo eles achavam ridículo as leis que os fariseus colocaram e o comportamento que os fariseus tinham. Então o que eles falaram? Nós vamos viver separados.
E eles abandonaram então o centro da cidade e foram viver à margem do rio, que eu vou lembrar o rio em algum momento, o nome do rio. Filha, pesquisa aí onde os essênios viviam, que eu esqueci agora, me deu um branco. Eles vão viver ali porque eles não se misturavam com ninguém, eles só iam no máximo lá na cidade, compravam o que precisavam e voltavam. No meio deles, a maioria não queria casar, porque achava que Jesus voltaria ainda, não Jesus voltaria, no caso deles, que o Messias viria, que eles não reconheciam Jesus como Messias. Então, eles achavam que ia acontecer a qualquer momento, então eles não queriam casar. Além disso, eles não aceitavam ter ninguém rico entre eles. Todo mundo tinha que fazer aquilo que a gente vai encontrar em Atos depois. Todo mundo tinha que... Achou? Onde os essênios viviam, essênios, 2S, essênios, viviam. Ou então, onde foi encontrado os pergaminhos, eu acho que foi Mar Morto, né? Eu fiquei na dúvida, mas era isso mesmo. No Mar Morto, perto da onde deságua o Jordão. O Jordão, ele nasce no norte, Qumran, nasce no norte e vem descendo, e encontra com o Mar Morto, é onde o rio, a gente fala que morre, porque no Mar Morto não tem vida. Então esse pessoal vivia separado, mal comparando como algumas religiões que a gente tem aí, né, que o pessoal se separa de todo mundo e acha que para ser santo tem que ser separado de tudo. E tinha essa expectativa da volta, da chegada do Messias, e tinha a expectativa de que, tinha a visão de que ninguém podia ter mais do que ninguém. E eles também praticavam um montão de rituais, principalmente o da purificação, de tomar banho. Então foi achado um montão de tanques lá que eles usavam para o banho. E então eles não gostavam dos fariseus, também não gostavam dos saduceus, e eram totalmente contra Roma, porque para eles, como os zelotes, que vai ser o último que a gente vai falar, só podia ter um império, só o império do Deus vivo. E só que também contra eles Jesus fala. Então quero saber, ver se vocês pensam junto comigo. Eles não viviam no meio do povo, viviam à margem do povo, diziam que não podiam se contaminar com o povo. Eles eram totalmente não, né? Tem um pessoal que acha que eles não eram tão pacíficos assim. Eles eram pacíficos até que não pisasse no calo dele. Contra isso eles eram tranquilos. Mas se eles viviam à margem, não viviam entre o povo, qual passagem que vocês lembram agora que Jesus ensinou que vai contra esse comportamento deles? Não é a oração. Quando ele fala lá que não estilo do mundo, mas que não peço que estire do mundo, mas que livre do mal. Também encaixa, bom, também encaixa. Mas tem uma que Jesus falou que é como a gente tem que viver, que está no Sermão do Monte. Ele fala: vocês são isso, luz do mundo e sal da terra. Luz está no meio, luz só serve para onde tem o quê? Escuridão, trevas. E sal serve para quê? Temperar. Na época servia também para conservar alimentos, servia também para curar. Então Jesus já vem e fala o contrário. Por isso que ele fala: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, os enfermos. E esse é o nosso chamado. Então pensa bem, a gente tem, vou falar dos crentes, não vou falar das outras outro tipo de fé não. Nós temos pessoal que acha assim, que a gente tem que viver separado no meio dos crentes. Tá certo? Abre aí Salmo 1. Eu ia deixar isso para falar lá na frente, mas vou falar agora. A gente tem 10 minutinhos ainda. Então vamos lá. O que é roda dos escarnecedores? Um bar, por exemplo, um bar, um show de madrugada. Você está falando de lugar. Aí ele não fala de lugar, ele está falando de pessoa.
Ele está falando Roda pessoa. de fofoca. Vamos lá. Agora só, viu como às vezes a gente lê, conhece de cor, mas a gente não presta atenção no que está sendo dito? O que é escarnecer? Tem a ver com bar? Então, tem a ver com bar? Tem a ver com show? Por isso que ele está falando de pessoa. O que ele está dizendo? Você se assentar com alguém que zomba do teu Deus, que não reconhece teu Deus contra Deus, ainda fala mal contra o teu Deus, que não quer ouvir sobre o teu Deus porque não acredita e faz chacota contra o teu Deus. Ele está falando, se a pessoa tomou esse caminho, com essa pessoa você não se assenta. Não vi, replay que eu não vi. É porque a gente, quando ele falou bar, eu entendi a posição dele, né? É igual você falou, não é lugar, né? Com certeza. Mas há lugares que estão lotados de escarnecedores, né? Há lugares que estão. Inclusive dentro da igreja. Inclusive dentro da igreja, inclusive também dentro dos bares, né? Porque eu também não vou ser tão hipócrita Sim. pensar que isso não acontece, né? Só que, e a gente sabe, e dentro da família também. Na família também. Porque às vezes dentro da família, alguém que debocha, alguém que ri, né? Que fala coisas só para te cutucar. Não, uma coisa é contra mim. Não, só estou pegando a tua fala para melhorar. Uma coisa é contra mim, outra coisa é contra Deus. Mas quando alguém duvida das coisas de Deus, é contra ele, eu creio. Não, então, eu só quero melhorar a tua fala porque ela está sendo ouvida por todo mundo e está gravada. Para a gente não confundir que é contra mim, não é contra mim. Não, é contra Deus. Deus. Contra aquilo que Deus quer que a gente faça. Não, é contra Deus, a pessoa de Deus, independente do que Ele quer. Se Deus não existe, esse Deus me perdoa a expressão, mas só para a gente entender, é um pilantra, esse Deus é falso, sim. esse Deus é de mentirinha, Então é zomba, É um incrédulo mesmo, né? Não é só incrédulo, porque eu posso ser incrédulo e ficar quietinho, respeitar aí o Deus e acabou, tá bom, não vou me meter. Mas eu sou aquele que me manifesto zombando, escarnecendo, dizendo que não é coisa alguma. Entende? Isso é escarnecer. Porque eu posso, por exemplo, estar chateado com Deus, um exemplo, né? E falar, porque ele fez isso, Deus me abandonou, mas não estou escarnecendo dele. Estou chateado, irado, estou aborrecido porque esperava algo que não recebi dele. O cara lá que não quer abraçar a nossa fé. Todavia, ele não tem nada para desmerecer, para poder diminuir, para poder desfazer de Deus. É por isso que quando chega em Jesus, ele vai dizer que qual o pecado que não tem perdão? A blasfêmia. Blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é blasfemar? Não crer. Eu não reconhecer que existe. Não reconhecer a manifestação, logo eu não reconheço que existe. Se eu não reconheço que existe, e é o Espírito quem convence do pecado. Então estou perdido. Se é ele que faz, eu não reconheço, já era. Mas aqui fala também na roda dos pecadores. Não, então. Pastor, e na questão de escarnecedores também, entram aquelas pessoas que atribuem atos que só Jesus Cristo faz, como salvar a outras pessoas, atos como só o Espírito Santo pode fazer hoje, né, na nossa vida, como interceder por nós, eu dando esse crédito para outras pessoas, também seria um ato de escarnecer? Então, aí às vezes não é escarnecer, aí a pessoa pode ter a falta de conhecimento. Isto é, eu não creio que seja só Deus, porque eu não ainda fui ensinado de fato que é só Deus. Eu creio em outras coisas que me fazem isso.
Escarnecer é isso mesmo, é zombar. É zombar mesmo, é desmerecer. Só antes de você, vou pegar aqui o que ela falou. Quando está aí dos pecadores, fala para a gente não imitar o comportamento dos escarnecedores. Perdão, dos pecadores. Dos escarnecedores, ele fala para a gente não se assentar, não se deter no papo com eles, porque é luz e trevas. A exemplo de escarnecer, nós temos Cristo quando foi crucificado. Quando eles zombaram e escarneceram dele. Né? Não zomba, Cristo, Filho de Deus. E dos dois ladrões. Sim. Um escarnece, zomba. E o outro reconhece. O outro reconhece. Ali você tem os dois exemplos muito, muito claros, né, desse escarnecer e zombar. Então, porque você negou no teu coração que Deus é Deus. Se você negou, você não quer ouvir, você não está para ir, vai fazer o quê? Não tem o que fazer. É como a blasfêmia, quando ele fala, eu estou vendo as obras, está sendo ministrado, e eu falo que o Espírito não existe, que isso não vem dele, vem, sei lá, de Beelzebul, o que for, o que o Espírito vai fazer? Não tem mais, porque ele já está atuando, ele já está mostrando que ele é ele, e o outro está falando que não é, que não existe. O que mais vai ser feito? Não tem mais o que ser feito. Então, a gente já está emendando, não vai dar mais tempo de falar do zelote, eu ia falar do zelote. O que é dar pérolas aos porcos? É você insistir com quem não quer. A gente mais para frente também vai falar, inclusive, dessa passagem. Isto é, eu vou lá, ajudei Rebeca. 1, 2, 3, aí eu vou pegar um outro gancho. A Bíblia vai dizer, não sejais demasiadamente bom. Isto é, o tempo que eu estou perdendo com Rebeca, e ela não quer, eu podia estar investindo em alguém que talvez queira. Eu estou fazendo, e ela não quer. E isso não serve só para a fé não, amigos. Serve para todas as áreas da vida. Fala, abençoado. Nós começamos a ler no Salmo 1, né? Lemos apenas o primeiro versículo. Mas se a gente seguir no segundo, começa assim: pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, é totalmente o oposto do que está no primeiro. Aquele, então, que senta à mesa dos escarnecedores, é que está se escarnecendo de quem? De Deus. O contrário disso é aquele que antes o seu prazer está o quê? Em estar na presença de Deus, reconhecendo Deus. Ele compactua com Deus que ele diz amar. Sim. Aí, quando a gente lê o segundo versículo, a gente entende melhor essa questão de não é só você sentar ali na presença de pecadores, coisas, né? Mas sim aqueles que agem contra Deus. Tá, mas vamos voltar Deus. Que o tema não é o Salmo 1. O Salmo 1 foi só para fazer uma comparação de luz do mundo e sal da terra. Que era no boteco. Então, um dia... Às vezes, vamos supor, né? A gente... Mas é sério, às vezes você estava sentado... Sim, eu sei disso que é sério. Né, lá, pessoal, isso pode acontecer. Eu estar num lugar, né? E às vezes vai ter amigos ali que vai tomar cerveja, vai tomar outras coisas, né? Eu tenho filhos na fé que eu alcancei dentro do bar. E vindo da igreja. E na cabeça da gente vinha isso aí mesmo, tá na roda dos escarnecedores. E por isso que entra luz do mundo e sal da terra, que é diferente do comportamento dos essênios. Eu não vou falar, mas eu vou deixar a pulga atrás de você, na orelha de vocês, só para pegar algo que a gente ouve a vida toda, e não é isso que o texto diz. Quando fala assim, se dois concordar, onde estiverem 2 ou mais reunidos, eu estarei ali presente. Estuda esse, não vou nem eu falar, estuda esse texto, estuda você mesmo, e você vai ver qual é o texto e qual é o contexto que o negócio está sendo dito, e tu vai ver que não tem nada a ver, que quando a gente fala assim, a igreja está vazia, né? Tem
3, 4 pessoas. Ó, não, estou falando hoje não, rapaz. Estou falando, quando a gente usa isso. Tem 3 ou 4 pessoas, a gente fala, não, está escrito, se 2 ou mais estiverem reunidos, eu estou no meio deles. É totalmente fora do que está sendo dito. Não, outra hora a gente vai chegar lá. Mas... voltando nos 2 reunidos. Você quer ir lá para frente? Aqui. Eu ouvi, né? Eu ouvi uma sobre esse versículo. Onde tiver 2, eu e Deus, eu e o Espírito Santo, somos 2. Então, serve, mas não é o que o texto diz. O texto diz, mas se eu sou templo do Espírito Santo, onde eu estiver, Deus está. Deus é onipresente. Onde eu estiver, Deus está. Toda a terra está cheia. Por onde que eu vou que Deus não está? Eu ia falar isso agora, você foi mais rápido do que eu. O salmista vai dizer isso. Vai lá no fundão, vai dar de cara com Deus. Vai lá no mais alto, vai dar de cara com Deus. Não tem para onde correr. Mas isso aí é um outro papo, só foi para a gente entender que tem um montão de coisa que a gente cresceu aprendendo, repetindo. E aí a gente vai terminar agora, que eu achei que fosse dar tempo de falar dos zelotes, mas não vai dar. Mas só para a gente entender. Todo texto está dentro de um contexto. Cada palavra, gente, a gente conhece a língua portuguesa. Uma palavra, ela tem que estar ligada à outra. Aí que a gente vai ter uma frase, a gente vai ter uma oração. Toda frase tem o quê? Vamos lá, língua portuguesa. E predicado. Sujeito é quem o quê? Faz a ação. O verbo é o que indica a ação. O predicado, aquele que sofre, aquele que recebe. Todo o texto vai ser assim. E se a gente então pega uma parte e tira de todo o contexto, sai esse montão de coisa que a gente diz o que a Bíblia não diz. Mas um fala, o outro repete, chega uma hora que tudo isso é verdade. Aí chega alguém igual esse pastor maluquinho que vos fala e vai dizer, ó, não é assim. Parece que o pastor maluquinho que está falando besteira. É ou não é, gente? Eu estou mentindo? É ou não é? Então a gente, por isso que eu amo quando Jesus fala, examinai. Em lugar nenhum você vai ver escrito somente leia. Não tem isso em lugar nenhum. É sempre algo profundo. E eu, conversando um dia desse aí com uma pessoa, eu falei, tu achas que Deus teve o trabalho de, pelo Espírito Santo, inspirar 40 homens diferentes para escrever esse trem, de ser preservado e que igual foi lá em Qumran, para hoje a gente falar assim, caramba, esse negócio é verdade mesmo. Tu acha que isso tudo foi para que a gente chegasse aqui e falasse assim, vou entender como eu quero, vou fazer minha caixinha de promessa? Não foi, gente, não foi. Por isso que é conhecendo a palavra que a gente conhece Jesus e toda a sua vontade. E aí a gente vai ler o Salmo 119, que é pequenininho, né? Gente, quem for abrir o culto domingo, lê 3 vezes o Salmo 119 na abertura, tá? Pequenininho. O tempo todo está falando sobre o quê? Palavra. Eu amo a tua lei, a tua palavra escondi na tábua do meu coração, lâmpada para os meus pés. É o tempo todo para ver se a gente entende que isso aqui é Deus falando conosco. Ontem a gente falava, quem não foi ontem na reunião de homens, Rubens? Meu Deus, ontem, eu não sei nem te dizer como, para tu ver um montão de homem, tudo velho, tipo Zé Maria, assim, chorando, né? Foi algo muito, foi bênção, Zé? Muita bênção. E ontem eu falava, a gente precisa entender que a maior profecia está aqui, a inerrante, a infalível. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra, ai daquele que aumentar, tirar, ai daquele. E Apocalipse termina falando isso de novo. Lá o livrão que termina tudo está falando, ai daquele, que essas palavras que estão ouvindo, mudar qualquer trem nisso daí. Mas aí a gente chega e quer interpretar. Gente, quando eu falo a gente, estou falando de maneira geral, tá? Não estou falando da gente aqui não, estou falando de maneira geral. A gente não atenta para o que está sendo dito por ela.
Porque normalmente, se vocês lembrarem, quando a gente começou o estudo, eu falei, normalmente a gente senta e vai falar para ela o que a gente quer que ela fale para a gente. Vai ter tudo. O interessante é que eu nunca vi naquele negocinho de caixinha da promessa, assim, você tirar e Judas saiu e foi se suicidar. Eu nunca vi. E se tirasse, alguém vai querer cumprir esse trem, né? E vai falar de dar e dar. Então, quer dizer, a gente não pode fazer seleção da Bíblia. É ela que tem que falar com a gente. E normalmente quando ela fala com a gente, é o quê? Deus falando. E normalmente a gente recebe como o quê? Correção, exortação, instrução. E aí, como a gente começou naquele dia, em 2 Timóteo 3:16, para que todo homem, 17 que vai falar, seja apto, todo mundo esteja preparado. Alguém aqui já parou para conversar com o testemunho de Jeová? E aí? Como é que foi? Tranquilo? Só foi tranquilo uma vez com os jovens. Só. Com os demais, não. Aliás, lá na praia eles nem passam, né? Eu não parei para conversar. Eles chegam lá e querem que você compra as revistinhas deles. Converse com eles. Converse mesmo. Mas, meu amado, sabe... Eles sempre iam lá. Mas eles só tem sempre a mesma coisa. Eles só falam sempre a mesma coisa. Então, mas o que eles falam, eles conhecem pra caramba. Ah, mas não conhece muito não, pastor? Não, você não conhece, entendeu minha fala. Eu não tô você não entendeu não minha fala, não. Porque o que eu vi os jovens falando. Você não entendeu minha fala. O que eles conhecem, eu não falei que eles conhecem de Bíblia, estou falando, o que eles conhecem, ó a minha fala, viu? A minha fala, o que eles conhecem pra caramba. Por quê? Isso, porque eles passam quase um ano decorando aquilo tudo, para depois eles irem para a rua. Quando já está tudo aqui, ó. Isso daí. Aí quando você mostra que eles estão errados, não sei se já aconteceu com vocês, que eu amo quando eles me param. Aí eles falam assim, vou buscar um ancião. Estou até hoje esperando, nunca voltou um ancião, nunca chegou. Porque eles falam que o ancião que sabe, que vai saber responder. Mas aquilo que eles sabem mesmo. Eles vão te falar palavra por palavra, letra por letra, vai dar a explicação dele com uma autoridade tremenda, porque eles decoraram aquele trem. A gente foi no hospital. É isso aí. Mas o que eu quero que a gente entenda é que eles dominam aquele trem que eles sabem. Um dia a gente foi no hospital para fazer, né, aquelas visitas, e tinha lá o testemunho de Jeová. E a gente chegou ali para falar algo, né? Falar de Jesus, e não aceita Jesus, né? Vamos ficar de pé, amado, enquanto que ela fala para a gente terminar. Então, aí ele pegou e... Esqueci, pastor. Você foi lá no hospital, aí tinha lá o pessoal do testemunho de Jeová. A pergunta deles é: quantos anos tem Matusalém? É o que eles sabem fazer. Eles vão lá naquelas palavrinhas, idade Matusalém. Não, pelo menos é o que eles fizeram com a gente, né? Queria falar sobre idade. Então, o que eu quero que a gente entenda é que eles se dedicam naquilo. O que eu quero que a gente tenha como pauta é que eles se dedicam naquilo que eles creem. Eu os usei para falar que a gente que diz crer na verdade, saber que isso é palavra de Deus, é revelação, a gente não se dedica como deveria. Esqueci o versículo agora que fala que nós temos que inculcar na mente a palavra. Agora, uma vez que inculcou, ela não sai. Ontem eu falei isso com o Rubens, que a gente precisa, eu ainda citei um exemplo de mim mesma. Por quê? Eu... Se você me pedir para falar aqui, salve rainha,
Lembra quando eu comecei aqui falando do chinelinho virado? Lembra? Vocês não estavam. Do chinelinho virado, de passar em frente à igreja ou cemitério e dar vontade logo de fazer. Porque foi uma vida toda fazendo até isso. A questão da autoridade, igual nós que viemos de lá, na minha época de adolescente, nós não podíamos sentar lá na cadeira que estava no púlpito. Na cadeira de um sacerdote, ninguém pode sentar. Porque o nível é muito superior. Nós não podíamos sentar. Então, para quem veio até desse ensinamento que eu tive, são muitas coisas inculcadas que precisam ser transformadas pela ação do Espírito. Então, o estudo, ele às vezes confronta, né? Igual a Marluce, ela tem espontaneidade ali para falar às vezes aquilo que, igual ela falou aqui. Mas muitas das vezes a pessoa ouve e não abre a mente, ou não dá oportunidade, pelo menos, para falar, olha, mas eu tenho dificuldade para entender isso. Prefere, às vezes, silenciar. Então, para quem, dependendo de como ela cresceu, lidar com tudo que foi inculcado à mente dela, ela pode encontrar alguma dificuldade. É claro que quando o Espírito entra, a pessoa abriu o coração, permitiu, o Espírito vai fazendo isso. Porque isso aconteceu comigo pessoalmente com o Espírito. Não teve intervenção humana. Não existiu no meu caso alguém que pregou para mim, uma pregação específica, um momento específico. Não houve. Só que eu, na minha casa, eu ganhei uma Bíblia e comecei a lê-la. E aquilo entrou no meu coração. Tá, vamos por parte, para a gente encerrar. Por isso que vocês veem que eu faço vocês tentarem pensar junto comigo. Isto é, para mesmo tendo a resistência, vamos lá, tem uma lógica, tem uma Bíblia que está dizendo, tem um contexto histórico, para não ser algo que eu esteja falando e vocês estejam tão somente recebendo, como na educação vai falar, como um depósito bancário. Não, é para a gente pensar juntos, e por isso que eu falo, por isso que eu amo a Marluce. Tem dúvida? Chega e fala. E uma outra coisa, que eu vou só aproveitar a parte pastoral da fala da Neuza, a gente também só precisa tomar cuidado com aquilo que é experiência nossa. Não estou falando que tu está dizendo isso, tá? É uma palavra pastoral. A gente achar que é padrão para todo mundo. Vou te dar um exemplo. Jesus falou para todo mundo fazer discípulo, não foi? Quando ele estava indo embora. Quem que evangelizou Saulo? O próprio Cristo. Mas ele tinha falado que é para a gente fazer, mas com Saulo ele falou, deixa que esse aí é comigo. Paulo falou alguma vez que aquilo era padrão? Não, ele apenas usava o testemunho dele. E ele foi fazer aquilo que não fizeram com ele. Ele saiu evangelizando e ensinando. Então a gente só precisa entender aquilo que a Bíblia fala, ela falou. Agora, ações individuais que Deus quer tratar, amado, Ele é Deus. Ontem nós falávamos isso na reunião dos homens, né, Celso? A gente falava, gente, eu creio piamente nos dons espirituais, no poder de Deus. Eu só apenas não creio na forçação para isso acontecer. Eu apenas creio que no dia que Deus quiser fazer, onde for, da maneira que Ele quiser, Ele vai fazer e acabou. A gente não precisa estar ajudando Deus, não. A gente só precisa ter uma vida com Deus. O restante é com Ele que vai fazer. Aí a gente acha que sobrenatural é um montão de coisinhas que a gente vê aí que não tem nada de Deus fazendo, mas a gente gosta desses trem, né? E repito, quando eu falo a gente, eu estou falando de maneira geral, nada específico.